Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Que as bênçãos de Deus, o amor e a misericórdia de Deus seja com cada um de vocês. Eu sou o irmão Wesley e todos os dias eu estou aqui no YouTube aqui com uma palavra de Deus, uma palavra que edifica, que abençoa, que nos dá vida, que é a própria palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E todos os dias nós estamos aqui, nesse caminho, buscando a Deus, cultuando a Deus juntos, adorando esse nosso Deus. Porque Deus é Ele que pode nos abençoar. É só Ele que pode verdadeiramente suprir as nossas necessidades, sem dores, sem sofrimento. Porque, como fala lá em Provérbios, que a bênção do Senhor que é a verdadeira riqueza, que não vem com dores nem sofrimento. Então nós estamos aqui para mais uma vez termos comunhão com esse nosso Deus através da palavra dele e através da oração. É importantíssimo ler a Bíblia todos os dias e orar a esse nosso Deus todos os dias. Você deve fazer isso sem cessar, sem desanimar. Não desanime. Fique firme na leitura da Bíblia, fique firme na oração, na comunhão com esse nosso Deus. Eu estou aqui todos os dias debaixo da graça de Deus, debaixo da misericórdia de Deus, para trazer uma palavra de Deus para você, uma mensagem de Deus e a bênção de Deus para você através da oração. E nós devemos ser perseverantes nos caminhos de Deus. Seja perseverante, não retroceda, fique firme, porque Deus quer te abençoar muito mais ainda. Eu quero estar meditando com você numa palavra aqui no livro de Marcos. É Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14 até o versículo 29. Uma palavra maravilhosa, abençoada de Deus. Quando chegaram perto dos outros discípulos, encontraram uma grande multidão ao redor dos outros discípulos, enquanto alguns mestres da lei discutiam com eles. A multidão olhou admirada para Jesus quando ele veio em direção deles, e então correram para cumprimentá-lo. Sobre o que é toda esta discussão? Perguntou Jesus. Um dos homens no meio da multidão tomou a palavra e disse: Mestre, eu trouxe meu filho para que o Senhor o curasse. Ele não pode falar, porque está com um espírito que o impede de falar. E sempre que o espírito toma conta dele, atira-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Então eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó, que fé pequena que vocês têm! Quanto tempo mais devo ficar com vocês até que finalmente creiam? Quanto tempo mais esperarei? Tragam-me um menino. Então o trouxeram, mas o espírito, quando viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão contorcendo-se e espumando pela boca. Há quanto tempo ele está assim? Perguntou Jesus ao pai do menino. Ele respondeu: Ele está assim desde que era pequeno. Muitas vezes o espírito o faz cair no fogo ou na água para matá-lo. Ó, tenha misericórdia de nós. E se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, ajude-nos. Se eu posso? Perguntou Jesus. Qualquer coisa é possível para aquele que crê. O pai imediatamente respondeu: Eu creio, ajude-me a ter mais fé. Quando Jesus viu que a multidão estava se juntando, repreendeu o espírito. Espírito surdo e mudo, disse ele, eu ordeno a você que saia desse menino e nunca mais entre nele. Então o espírito deu um grito terrível, agitou o menino violentamente e o deixou. O menino ficou deitado ali com a aparência de morto. Correu um murmúrio pela multidão: ele está morto. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a ficar em pé. Ele levantou-se e estava bem. Depois disso, quando Jesus estava sozinho com os seus discípulos em casa, eles lhes perguntaram: por que nós não podemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração e jejum. Então você vê aqui que um fato que ocorrido na época de Jesus, nem os discípulos conseguiram expulsar aquele demônio ali. Aquele demônio estava naquele menino ali, naquele rapaz, ele, desde quando ele era menino, desde quando ele era pequeno, que o pai dele mesmo que testemunhou. E os discípulos não conseguiram. Mas assim que o Espírito viu Jesus, já se apossou do menino ali e fez o menino ter convulsão ali, como nós vemos aqui, querendo matar o menino.
E o pai do menino falou: ó, Senhor Jesus, e toda vez que o espírito se aposta dele, joga ele na água, no fogo para tentar matar ele. Mas tem misericórdia de nós, faça alguma coisa. E Jesus não estava ali por acaso. Né? Jesus já foi ali já com esse propósito, que Jesus sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todas as circunstâncias. Ele conhece a mim, ele conhece a você. Ele conhece por tudo que nós estamos passando, ou por tudo que ainda nós vamos passar. A palavra de Deus fala lá no Salmo 139, que antes da palavra ser formada em nossas bocas, ele já sabe o que nós vamos falar. Jesus já sabe de tudo. Então ele não estava aqui por acaso. E ele expulsou, né, aquele espírito mau ali, e o menino ali foi liberto. Mais tarde, os discípulos, quando estavam sozinhos com Jesus, perguntou: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio, aquele espírito mau? Jesus respondeu: ó, aquela espécie não sai, a não ser se for com oração e com jejum. Então você vê que os discípulos também não estavam totalmente preparados. Eles precisariam estar em jejum também. Não foi a oração, não foi suficiente. Não foi suficiente só ter fé em Deus, só crer em Deus, só crer em Jesus. Não foi. Tinha que também fazer um jejum. Muitas vezes não é suficiente só nós termos fé em Deus. Não é suficiente só crer em Jesus Cristo, só andar com Jesus. É também necessário fazer a nossa parte. É também necessário renunciar ao nosso eu. É necessário também, muitas das vezes, quebrar nossa carne com jejum, para que nós venhamos estar quebrando o nosso ego, né, e quebrando o nosso orgulho também, e estar tendo poder de Deus em nossas vidas para expulsar o mal das nossas vidas. Nós necessitamos de aproximar cada vez mais desse nosso Deus, né, em oração, e não só em oração, e não só na leitura da palavra de Deus, mas na prática também, porque não é só ler. Temos que praticar a palavra de Deus, temos que viver a palavra de Deus. Temos que viver a palavra de Deus, temos que estar cheio do poder de Deus, e também necessitamos também de fazer o jejum, para que nós possamos estar cheio do poder de Deus, revestido do alto, como o apóstolo Paulo nos pede lá em Efésios 6. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. E revestir de toda a armadura de Deus requer isso. Ler a Bíblia todos os dias, orar a esse nosso Deus todos os dias, e praticar a palavra de Deus, fazer jejum, nos santificar, nos preparar, ter cuidado com os nossos pensamentos, ter cuidado com os nossos desejos, ter cuidado com as nossas palavras, para que o inimigo não venha ter poder sobre as nossas vidas. E para que quando o mal vier nos atentar ou falar coisas ruins na nossa mente, no nosso coração, nós venhamos ter poder para repreender ele e expulsar ele no nome de Jesus Cristo. E Deus ser honrado através das nossas vidas. Então, pratique a palavra de Deus. Teve um dia que Jesus estava rodeado por uma multidão e uma mulher gritou para ele: ó, feliz é a mulher que o amamentou e o deu à luz. Ele falou: não, ela é abençoada. Mas mais feliz ainda, mais abençoado ainda, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. Então, meu querido, você que ouve a palavra de Deus, você que lê a palavra de Deus, não só ouça, não só leia, mas coloque em prática também. Coloque em prática a palavra de Deus, comece a viver de acordo com os planos de Deus, de acordo com a vontade de Deus para sua vida. Se santifique, para que o mal possa se bater retirado. Tem mal em nossas vidas, tem mal em nossas casas, em nossos lares, tem mal na nossa cidade, que só pode ser combatido através de oração e jejum. O povo precisa de orar mais, o povo precisa se santificar mais, o povo precisa se aproximar mais de Deus, fazer jejum. Não é ser mais religioso, ser mais evangélico ou qualquer outra religião, não. Esqueça de religião. Nós precisamos frequentar uma igreja? Precisamos ter comunhão com os irmãos? Precisamos ter um líder espiritual que nos ampara, que nos ajude? Precisamos. Mas é muito mais além do que isso. É um compromisso com Deus, é uma comunhão mais firme com Deus, mais forte com Deus. Precisamos, independentemente da religião, precisamos nos aproximar mais e mais desse nosso Deus ainda, né? Na prática da palavra, na obediência ao nosso Deus e na santificação. Santifique as suas palavras, santifique os seus pensamentos, santifique os seus desejos, né? Santifique-se todo o seu ser, todo o seu olhar. Peça a Deus o avivamento. Ó Deus, me vivifique nos caminhos do Senhor, me vivifique nos preceitos, nos projete nas obras do Senhor, e me ajude também a fazer um jejum, me ajude a me consagrar ao Senhor, para que todo mal seja retirado da minha vida, da minha família, da minha cidade, do meu bairro. E Deus vai abençoar, e Deus vai ouvir. Eu tenho um exemplo aqui de Jonas. Jonas, eu creio que é de conhecimento da maioria de vocês, ele não queria ir até a cidade de Nínive para entregar a mensagem de Deus, porque Deus ia destruir a cidade de Nínive, mas ele não queria ir. Foi preciso ele também passar por umas dificuldades, foi engolido pela baleia, ficou 3 dias nas baleias, mas quando ele arrependeu, quando ele decidiu obedecer a Deus, Deus fez com que a baleia
cuspisse ele fora de novo, fora do mar, na praia, e ele então caiu em si, não, vou obedecer a Deus. Foi lá na cidade de Nínive, proclamou lá que Deus ia destruir a cidade se eles não obedecessem a Deus, se eles não se arrependessem dos pecados deles, voltassem para Deus. E fala que a cidade era tão grande que para atravessar a cidade de um lado para o outro precisava de 3 dias de a pé. 3 dias andando, tão grande aquela cidade. Só que o rei daquela cidade ali, quando ele ouviu as notícias de que Deus ia destruir a cidade, o que ele fez? Ele proclamou um jejum. Você pode ler aqui em Jonas capítulo 3, você vai ver que aqui no versículo 7 aqui fala que ó, o rei e seus ministros mandaram a seguinte mensagem para toda a cidade. Então o rei e os ministros dele, os vereadores ali, os comandantes ali, mandou uma mensagem para toda a cidade dizendo o seguinte, que, ó, ninguém, nem animal, nem homem, nem animal, nem bois ou ovelhas poderá se alimentar ou beber água. Eles proclamaram um jejum total. Até os animais teve que ficar em jejum. O que aconteceu? Todos devem se cobrir de pano de saco, homens e animais, e clamar a Deus com fervor. Deixe seus maus caminhos, suas violências e seus roubos. Deixe as suas práticas erradas. Abandone o pecado. Tudo quanto é errado, abandone. E volte para Deus. E quando Deus viu que eles haviam deixado de lado seus maus costumes e abandonou o pecado, o que Deus fez? Deus abandonou o plano, né, de destruir a cidade de Nínive. Então, quando Deus viu que eles se voltaram para Deus de verdade, abandonou o pecado deles, quando eles não só oraram, mas quando eles jejuaram também, até os animais jejuaram, Deus, ele abandonou o plano dele de destruir a cidade. E nós devemos fazer isso. Devemos quebrar a maldição na nossa vida, a maldição na nossa família, na cidade inteira, através da nossa volta genuína para Deus, através da oração, da prática da palavra, do jejum com mais fervor. Nós precisamos disso urgentemente, para que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, nos livrando de todo mal, e Ele ainda possa estar sendo honrado e glorificado através das nossas vidas. Medite nesta palavra, né? Ouça esta palavra com os ouvidos de Deus, peça a Deus para abrir seus ouvidos espirituais, né? E aproveita a misericórdia dele, aproveita a chance que Ele está te dando, para que você possa estar sendo abençoado e recebendo as bênçãos de Deus e as promessas de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Agora, quem está orando por você, quem está abençoando a sua vida, feche os seus olhos e ore comigo, faça agora um clamor a Deus. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta palavra, Pai. Obrigado ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, por mais esta chance, Pai. Pelas misericórdias do Senhor ter se renovado sobre as nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia de todos nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Por pensamentos, por palavras, atos, atitudes, nossos desejos pecadores. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. Nos purifica de todo pecado. O Senhor fala nas palavras do Senhor em 1 João 1,9, que se nós confessarmos nossos pecados ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para nos limpar e nos purificar de toda a maldade e de toda a injustiça. Nos perdoa, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Ó, Pai, e continue nos vivificando, Pai, nos caminhos do Senhor, nos preceitos, Pai, nos projetos e nas obras do Senhor. Nos ajude a voltar para o Senhor, Pai, de todo o coração. Nos ajude a aproximar mais do Senhor. Nos ajude a ser santo como o Senhor é santo, Pai. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, a praticar a Tua palavra, Pai. Ó, Pai, nos ajude a viver conforme a Tua vontade, ó Pai. E que o Senhor remova toda a maldição, Pai, né, em nossas vidas, Pai, em nossas famílias. Que o Senhor remova toda a maldição nesta cidade, ó Pai. Neste país, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. E que o Senhor venha com a bênção, Pai, de paz, de prosperidade, de alegria sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E você diz amém. Que Deus te abençoe grandemente. E que você possa meditar nesta palavra, pedir a Deus sabedoria, né, inteligência, prudência, compreensão e discernimento, para que você seja ainda uma bênção ainda nos caminhos de Deus, e Deus possa estar abençoando não só você, mas toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente.